Bom, agora a gente vai falar dos equipamentos de soldagem MIG-MAG. Esse conteúdo é bem interessante. Aqui, depois vocês fazem a leitura com calma aqui desse conteúdo, tá bom? É, Bom, então vamos pensar o seguinte: eu quero comprar uma máquina para soldar MIG-MAG, gostei muito do processo, achei bem interessante. Porque solda diferentes tipos de materiais. Tudo bem, você pode até comprar equipamento se você tiver recursos. Agora não é tão simples assim, tá? Então, se você quer soldar diferentes tipos de materiais, de certa forma você tem que fazer algumas adaptações até com relação aos equipamentos necessários. E a gente vai falar mais disso adiante. Os componentes básicos. Então, fonte de energia, que é justamente a máquina de solda, que está aqui. Essa máquina de solda, nesse caso aqui, ela é bem robusta, é uma máquina industrial. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que existem máquinas menores hoje em dia, inclusive máquinas que são multiprocesso, que tem processo MIG-MAG, tem processo TIG, tem processo... Enfim, isso aí vai depender do fabricante. Essa máquina aqui, ela é uma máquina muito boa e é a que você mais encontra na indústria, esse modelo, pelo menos nas experiências que eu tive, foi justamente desse modelo, porque é uma máquina industrial, é uma máquina robusta. Então, aqui a fonte de energia tem um alimentador de arame, que é justamente aqui, ó, esse equipamento aqui, ó, que ele tem um controle que você consegue, por exemplo, regular os parâmetros de soldagem. É bem interessante. Nessas máquinas mais portáteis, esse alimentador de arame pode ficar dentro da máquina, o que é bem interessante também, tá? Aqui, ó, é justamente onde a bobina do arame é acoplada. Lembra que o arame ele é alimentado continuamente? Então é justamente ali que essa bobina é acoplada e justamente para poder fornecer o arame para a tocha. A tocha, pessoal, é conectada aqui, ó. Então a tocha de soldagem, ela é esse componente aqui, certo? Então a tocha de soldagem, ela, na verdade, ela vai receber tanto o arame quanto o gás de proteção, certo? É uma parte importantíssima aí do equipamento. E uma fonte de gás de proteção. Se aqui a gente tem uma bobina que fornece o arame, aqui a gente tem o quê? Um cilindro contendo o gás que vai ser utilizado. Obviamente, você tem que ter um cilindro para cada tipo de gás. É possível também obter cilindros menores. Então, existem os cilindros menores que eles vão aumentando. Geralmente, eles botam em metros cúbicos ou em litros. Então, você tem, por exemplo, os cilindros menores, tem os cilindros médios, os cilindros grandes. E para cada aplicação, uma acaba sendo mais adequado. Vamos supor que eu precise mudar o meu local de soldagem. Então, nesse caso, trabalhar com equipamento mais compacto é super interessante, né? Não, eu não tenho muito essa movimentação dos equipamentos. Então, gente, com certeza um cilindro grande vai ser melhor, porque quando você vai comprar esse gás, proporcionalmente é muito mais vantajoso comprar o gás no cilindro maior, tá bom? Outra, vamos ver o que mais eu posso comentar aqui. Bom, beleza. Então, se eu quero soldar, eu posso ter diferentes tipos de gás de proteção, tá? É, por exemplo, eu posso ter cilindro de dióxido de carbono puro, eu posso ter com argônio e dióxido de carbono, uma mistura, então cilindros diferentes. Esses cilindros, eles são identificados por cores diferentes, tá? Então, por exemplo, se você está utilizando o CO2, a cor do cilindro é cinza. Se você está utilizando argônio, é marrom. Se você está usando uma mistura, o cilindro ele é cinza com marrom, certo? Então tem essas cores para você identificar. Se você ainda não consegue memorizar, obviamente há uma etiqueta que você consegue fazer essa identificação do gás, contendo as informações sobre a recarga.
Eu posso falar que dura bastante, esse gás aí dura bastante, tem uma quantidade enorme nesses cilindros maiores. Esses gases eles estão armazenados sob pressão. Não são gases inflamáveis nesse caso, como é o caso, por exemplo, do acetileno, é um gás perigoso. Até o oxigênio acaba sendo um gás perigoso também, porque ele acaba alimentando a chama, né? Mas assim, esses gases não são. No entanto, se houver algum problema nesse cilindro aí, dele de repente cair, ele pode sim machucar, e se romper essa válvula aqui em cima, pode causar acidentes gravíssimos, gravíssimos. Então, uma recomendação que eu sempre reforço é: prenda o cilindro para que ele não caia, tá? E existe também um protocolo de movimentação desses cilindros que tem que ser respeitado. Lembra onde que a gente busca essas informações? A gente busca com os fabricantes. Eles é que vão recomendar as instruções adequadas, tá? Então, reforçando, não é um gás inflamável, mas é um gás que dentro do cilindro ele pode se tornar perigoso, tá bom? E causar outros tipos de acidente. Um outro equipamento que a gente tem ali, que eu acho importante falar, que não, se eu não me engano, não cita aqui, além claro, do Terra. O Terra, gente, olha só, ele é conectado à máquina aqui, e você tem que conectar ele à peça para poder fechar o circuito elétrico e ter a possibilidade de soldagem. Ele é ligado no polo negativo da máquina, tá? Uma outra questão que é importante falar é com relação à abertura do arco elétrico. Lembra que em eletrodo revestido, a gente tem que encostar o eletrodo para abrir o arco elétrico. Em TIG, eu tenho uma possibilidade que eu encosto o eletrodo de tungstênio e o arco é aberto. Existe uma outra situação que você aperta no gatilho e você consegue abrir o arco elétrico. Então, gente, nesse caso aqui, você aperta o gatilho, o que, que acontece? Há uma liberação do gás de proteção juntamente com o arame. E quando o arame encosta na peça, a soldagem ocorre. Então é uma característica. O arco elétrico abre, me desculpa, fica mais bem colocado. Então, assim, é uma situação bem interessante desse processo. E, para finalizar, eu gostaria de falar aqui do regulador de pressão que fica aqui em cima desse cilindro. E para que serve ele, gente? Olha só, serve justamente para você identificar a pressão que tem dentro do cilindro. Então, por exemplo, se eu sei que... como é que eu vou saber se meu cilindro está cheio, está vazio? Então, com esse regulador de pressão, é possível saber a pressão que tá sendo feita dentro do cilindro, logo você sabe a quantidade de gás, tá? E existe também, tanto um manômetro ali que vai medir essa pressão interna do cilindro, e tem um outro que vai justamente liberar o gás de proteção, tá? E aí você consegue fazer um ajuste ali de qual a quantidade de gás que está indo para a tocha de soldagem, para a máquina. E é uma forma de se regular que não é a mais indicada. Tá? Eu vejo, inclusive, assim, nas oficinas, o pessoal acaba regulando ali, às vezes não tem um procedimento adequado e acaba fazendo a regulagem ali na própria válvula do regulador de pressão. Então, de acordo com a literatura, tem um livro excelente que é o Ponomarev Scott, que são as referências da soldagem MIG-MAG, que eu utilizo bastante até para fazer esse curso. Eles falam da importância de utilizar um instrumento para poder ver a vazão que está efetivamente saindo do bocal da tocha, que é o fluxômetro. Tem algumas literaturas que chamam de fluxímetro. Então você consegue ver qual que é a vazão do gás que está saindo na tocha, porque pensa comigo, daqui até aqui a máquina, inclusive, ela pode ter perdas
vamos dizer assim, perdas de gás, assim como o próprio, olha só, o diâmetro do bocal ele sendo maior ou menor, a vazão vai ser diferente também. Então, é importantíssimo utilizar esse instrumento para poder medir a vazão do gás de proteção que tem que sair para a região de solda. E o que determina isso, gente? Vai ver que é justamente um procedimento de soldagem que você tem que seguir para poder cumprir com os requisitos. Tem também os profissionais que acabam tendo vamos dizer assim, uma forma mais prática de poder fazer esse ajuste. Tá? Mas o gás de proteção a vazão do gás de proteção está muito relacionada com a corrente que está sendo utilizada. Então, se você pensar assim, eu estou trabalhando com uma corrente maior, logo a poça de fusão vai ser maior, e então a região a ser protegida é maior também. Então é uma questão assim de análise, e as tabelas que você acaba seguindo para poder fazer as regulagens mostram isso, mostra essa relação entre a vazão do gás, a corrente e tudo mais. Então é isso, gente. Esses são os aspectos que eu acho mais relevantes nesse momento, tá? E vamos seguir para o próximo conteúdo.